Caros alunos e alunas do 12º ano de escolaridade, sejam bem-vindos a mais uma aula do programa Aprender a Estudar em Casa. Como sabem, sou Adérito Afonso, o vosso professor de matemática. Na nossa aula de hoje, vamos dar também continuidade ao estudo de limite de funções. Vão haver limites e infinitos e cálculos de alguns limites, certo? Então, temos aí limites infinitos, cálculo de limites. Consideramos o gráfico da função f de x igual a 1 sobre x. Né? Então, aqui temos o gráfico dessa função, né? Apresentada graficamente. Né? De acordo com o gráfico, podemos concluir o quê? À medida que x aproxima para valores à direita de zero, portanto aqui, a imagem vai aproximar para mais infinito, né? Portanto, x vai aproximar e o gráfico vai tender para mais infinito. E à medida que x tende para valores à esquerda de zero, a imagem vai tender para menos infinito. Agora, o limite de f(x) quando x tende para mais infinito. Aqui a imagem está aqui, à medida que x tende para mais infinito, a imagem vai tender para zero. O mesmo acontece quando também x tende para menos infinito, ou seja, a imagem vai aproximar de zero. Conseguiram ver no gráfico? Muito bem. Então, tendo em conta que f de x igual a 1 sobre x é a inversa da função f de x igual a x, podemos concluir então o seguinte, que se o limite de f de x, quando x tende para um valor real, for mais ou menos infinito, então o limite de 1 sobre f de x, quando x tende para A, é igual a zero. Mas já tinham visto isto em alguma coisa? Alguém saberá me dizer? Isso mesmo. Quando você estudar o limite de sucessões, vimos que o inverso de um infinitamente grande é isso mesmo, infinitésimo. E, por sua vez, também quando x tende para zero, então 1 sobre f de x tende para mais ou menos infinito. Ou seja, o inverso do infinitésimo é um infinitamente grande. Por isso ser positivo ou negativo. Tá certo? Tanta coisa que você já conhece. Só estamos a lembrar e aprofundar dentro de funções. No cálculo de limite de funções reais de variável, podemos encontrar algumas indeterminações, como por exemplo, me digam lá, vocês já estudaram sucessões, estão a lembrar quais foram as indeterminações que vocês já encontraram? Alguém está a lembrar? Isso mesmo, infinito sobre infinito, né? Zero sobre zero, infinito vezes zero, infinito menos infinito, 1 levantar infinito, etc. Isso mesmo, né? Infinito menos infinito, infinito sobre infinito, 0 vezes infinito, 1 levantar infinito e 0 sobre 0. Há outros, mas nós não vamos estudar, vamos falar nessas indeterminações dentro do nosso programa 12º ano de escolaridade, tá certo? Neste caso, devemos recorrer ao levantamento das indeterminações. A estratégia para levantar as indeterminações depende de cada caso, certo? Dependendo da função e cada função. Quando as indeterminações envolvem limites, quando x tende para mais ou menos infinito, vamos utilizar as mesmas estratégias que nós estudamos no cálculo de limite de sucessões. Vocês já aprenderam, não é só recordar, tá certo? Para o levantamento das determinações de limites de funções, quando x tende para um número finito, agora vamos utilizar outras estratégias que vamos aprender este ano. Então, vejamos o exemplo. Seja f de x igual a x² menos 3x mais 5, vamos calcular o limite de f de x quando x tende para mais infinito. Vimos que, para calcular o limite de uma função, né, na prática, vamos substituir x por esse valor. Na prática, certo? É uma regra, mas na prática. Então, vamos substituir aqui toda a variável x por mais infinito, né? Então, ficaremos com mais infinito ao quadrado, menos 3 vezes mais infinito, mais 5, né? Mais infinito ao quadrado que dá mais infinito. Aqui, sinal diferente dá negativo. Constante vezes infinito também dá infinito. Mais 5. E aqui, menos infinito mais 5. Adiciona.
Então ficaremos com mais infinito, menos infinito, que é uma indeterminação. Tá certo? Infinito, menos infinito, já visto anteriormente. Então, nesse caso, teremos que fazer o levantamento. Né? Portanto, temos aqui a nossa função inicial, de acordo com o que vimos. Então, vamos utilizar a estratégia que vocês aprenderam de soluções. Vamos pôr a variável de maior expoente em evidência e dividir todos os termos por essa variável. Então, ficaremos com limite de x ao quadrado que sai para fora e vamos dividir tudo isto por x ao quadrado. Então, ficaremos com x ao quadrado vezes x ao quadrado, que dá 1, né? Ficaremos com menos 3x, né? Sobre x ao quadrado, simplificamos, fica menos 3 sobre x e mais 5 sobre x quadrado. Então, poderemos estudar isso rapidamente aqui no quadro. Então, x ao quadrado menos 3x mais 5, né? Então, vamos pôr x ao quadrado em evidência e dividir tudo por x ao quadrado, certo? Então, vamos fazer a simplificação dessa expressão. Aqui divide-se dá 1, aqui fica 3 sobre x, aqui continua 5 sobre x ao quadrado, né? Portanto, temos aqui esse resultado. Depois, agora vamos calcular o limite. Portanto, o limite de x ao quadrado, que dá mais infinito, limite de uma constante, que é a própria constante, aqui a constante sobre mais infinito, que dá 0, né? Só para recordar, né? Então, temos aqui menos 3 sobre x. Mesma coisa que menos 3 vezes 1 sobre x. E nós já temos visto que esse limite é 0. Né? Então, menos 3 vezes 0 dá 0. Então, nesse caso, então, poderemos já generalizar que sempre que tivermos uma constante sobre mais infinito, dá sempre 0. Podendo essa constante ser 1 ou um número real qualquer. Então, sempre que tivermos uma constante sobre mais infinito, dá 0. Então, aqui também temos 5 sobre mais infinito, dá 0, fica mais infinito vezes 1, dá mais infinito. Então, o limite dessa função, quando x tem para mais infinito, é mais infinito. Vamos ao segundo exemplo. Seja f de x igual a raiz quadrada de x menos raiz quadrada de x mais 1. Também vamos calcular o limite dessa função quando x tende para mais infinito. Então, temos a nossa função, do mesmo modo, na variável x vamos substituir por mais infinito. Ficaremos com raiz de mais infinito menos raiz de mais infinito mais 1. Aqui dá mais infinito. Então, teremos em determinação mais infinito menos infinito. Estão a acompanhar? Então, vamos continuar. Agora, temos que fazer o quê? Isso mesmo, tem que fazer o levantamento. Do mesmo modo que vocês aprenderam nas soluções que vimos na aula anterior, vamos aqui utilizar o conjugado de raiz de x menos raiz de x mais 1, que é raiz de x mais raiz de x mais 1. Vamos multiplicar e dividir pelo conjugado. Então, teremos aqui essa expressão, utilizando aqui o produto da soma pela diferença, caso metade, que vai dar a diferença quadrada. Então, ficaremos com x menos x mais 1 por causa do menos. Então, teremos menos x menos 1 por causa do menos, né? Então, esse x menos x vai cortar. Então, ficaremos com o limite de menos 1 sobre raiz de x mais raiz de x mais 1. Já vimos isto aqui dá mais infinito, aqui dá mais infinito, mais infinito, mais infinito. Então, ficaremos com menos 1 sobre mais infinito, constante sobre infinito, portanto, 0. Certo? Então, vamos no terceiro exemplo. Seja f de x igual a 10x quadrado menos 7 sobre 5x quadrado mais 7x menos 2. Também vamos calcular agora o limite quando x tende para menos infinito. Né? Sucessões, nós não pomos quando x tende ou n tende, porque n tende sempre para mais infinito. Já neste caso, vamos ter que pôr se é mais infinito ou menos infinito, ou se é um valor finito, um valor real. Né? Portanto, nesse caso, também a regra é a mesma para mais infinito. Então, teremos, substituindo, né? Fica mais infinito, vezes 10 menos 7 dá mais infinito, aqui dá também mais infinito, digamos assim, é uma determinação do tipo infinito sobre infinito. Então, vamos fazer levantamento, como se trata de quociente de dois polinômios, também vamos considerar apenas os termos de maior grau, ou então dividir tudo pela variável de maior grau. Nesse caso, eu recorrer a divisão pelo termo de maior grau, que é x ao quadrado, né? X quadrado, todos os termos da fração
vamos dividir pela variável de maior expoente, nesse caso x ao quadrado. Fazendo a simplificação, né, teremos limite de 10 menos 7 sobre x quadrado, 5 mais 7 sobre x, né, terá um x de cada fração, e menos 2 sobre x quadrado. Depois teremos então constante, constante sobre infinito, 0, constante, constante sobre infinito, 0, constante sobre infinito, 0. Então ficará 10 dividido por 5, que dá 2. Né? Exemplo 4, seja f de x igual a 2 menos raiz de 3x quadrado mais x menos 1, sobre x mais 11, também vamos calcular o limite quando x tende para mais infinito. Então, substituindo, ficaremos com determinação do tipo infinito sobre infinito, ou seja, nesse caso dá menos infinito, por causa de infinito sobre mais infinito, ou seja, infinito menos infinito. Como se trata de uma expressão com raiz, nesse caso podemos dividir tudo por x, tendo em conta que x tende para um número positivo, então podemos dividir tudo por x, está certo? E se x tendesse para um número negativo, já iríamos utilizar uma outra regra, não é? Iríamos procurar aqui esse x quadrado e terá para fora da raiz e vai ser módulo de x, não é? Depois usamos a divisão. Mas neste caso podemos dividir, então fazendo essa divisão, do mesmo modo que vimos, entra dentro da raiz, entra com o expoente do índice, né? E fazendo as simplificações, né? Aqui 3, 1 sobre x, coeficiente 1, né? Tirando o x aqui, então 1 sobre x, menos 1 sobre x quadrado. Aqui 2, cortando o x, mais 11 sobre x, né? Então, limite constante sobre mais infinito, ou seja, 2 sobre x, dá 0, menos raiz de 3 constante, 1 sobre x constante sobre infinito dá 0, menos 1 sobre x quadrado constante sobre infinito dá 0, e 2 no denominador, 11 sobre x constante sobre mais infinito dá 0, então o resultado final menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Vejamos um quinto exemplo, limite de f de x, 2x mais 5 sobre 2x menos 3, entre parênteses, elevado a x mais 2. Também vamos ver esse limite em mais infinito. Então, a resolução, aqui, se formos ver, esse limite aqui da base, tanto 2x sobre 2x, então dá 1, né? E x mais 2 dá mais infinito. Ou seja, temos uma dimensão do tipo 1 elevado a mais infinito. Mas nós já temos visto isto anteriormente também no estudo de sucessões. Alguém está a me lembrar, poderá me dizer o que, em que situações? Isso mesmo, em sucessões envolvendo o número de Neper, né? Então, é uma função que envolve o número de Neper, já estudado no cálculo de limite. Então, vamos aplicar o teorema já estudado, né? Seja, se f tende para 1 e g tende para mais infinito, temos o seguinte, o limite de f elevado a g quando x tende para mais infinito, vai ser igual a e de Neper elevado ao limite de g vezes, entre parênteses, f menos 1, certo? Então, nesse caso, nosso f é 2x mais 5 sobre 2x menos 3 e o nosso g é x mais 2. Então, de acordo com o teorema, então fica E levantada, limite quando x tende para mais infinito, de g, x mais 2, entre parênteses, vezes f, 2x mais 5 sobre 2x menos 3, menos 1. Certo? Está a acompanhar? Isso mesmo. Então, aqui vamos reduzir ao mesmo denominador, né? Multiplicando por 2x menos 3, então teremos a expressão 2x mais 5 menos 2x mais 3 sobre 2x menos 3. Ou seja, de novo, é elevado a limite quando x tende para mais infinito de x mais 2 vezes 2x mais 5 menos 2x mais 3 sobre 2x menos 3. Cortamos o simétrico, adicionar 5 com 3, então ficaremos com E, botar o limite de x mais 2 vezes 8 sobre 2x menos 3. Fazendo aqui a propriedade destrutiva, então teremos E levantada limite, quando x tende para de 8x mais 16 sobre 2x menos 3. E o resultado final é levantar a 4, vamos mostrar porque é 4, né? Então temos quociente, ou seja,
limite quando x tende para mais infinito de 8x mais 16 sobre 2x menos 3. Portanto, como se trata de limite do quociente de dois polinômios, então poderemos considerar os dois termos de maior grau, ou seja, esses dois termos. Ficaremos com o limite de 8x sobre 2x, quando x tende para mais infinito, cortando x, 8 dividido por 2 dá 4. Então o resultado final é E elevado a 4. Ok? Então, na nossa aula de hoje, eu não vou passar o trabalho de casa, tendo em conta que há mais exemplos para vermos. Portanto, nessa aula vimos só limites em mais infinitos. Na próxima aula vamos continuar e ver alguns casos com limites para números finitos. Aí já eu vou passar um trabalho de casa a dobrar. Tá certo? Então, na nossa aula de hoje, vimos como sumário limites e infinitos, cálculo de limites. Não é? Vimos algumas determinações que vocês já tinham conhecido, né? No cálculo de limite de sucessões, não é? E vimos alguns exemplos de cálculo de limites e levantamento das determinações. Vimos só com casos de mais e menos infinito. Na próxima aula, vamos continuar e ver alguns casos quando x tende para o número finito, ou seja, para o número real. Tá certo? Terminamos assim a nossa aula de hoje do programa Aprender a Estudar em Casa. Não se esqueçam de continuar sempre com as medidas para evitar o Covid-19. Tudo o que podemos fazer depende de nós. Então façamos. Não esperamos pelos outros. Conto convosco na nossa próxima aula.